Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, convidando você a vir conosco, estar alinhado com a vontade de Deus, alinhado, conhecendo este tempo que vivemos, sabendo e tendo a cosmovisão cristã correta, para analisar os fatos, as notícias, para ver o que Deus está fazendo e tomar as Escrituras em suas mãos e ver quão grande é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus sábio. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, sabedoria para fazer justiça. É necessário? Sabedoria para fazer justiça? E como é necessário? Temos de ter sabedoria em todas as áreas da vida, mas Deus concede. Ele concede a sua sabedoria para aquilo que precisamos. Vamos ver na vida de Salomão hoje, sabedoria para fazer justiça. Não saia daí. Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus justo. A justiça está dentro da sua perfeição. A justiça é quando o fiel da balança está ali mostrando exatamente que os dois pratos estão, vamos dizer, com o mesmo peso. Aquela balança está aferida, está justa. E nós vimos a justiça de Deus em todas as coisas, no universo, no mundo, entre os homens, e a sua palavra nos traz isto. Vamos ver na vida deste homem, que foi um dos homens mais sábios da sua época e de todos os tempos, Salomão. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 3, de 16 a 28, na vida de Salomão. Vamos ler este texto. Diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus
para fazer justiça. Bem, esta história é uma história muito linda, contada de geração em geração, mostrando a sabedoria do rei Salomão. Sabedoria para fazer justiça. Nós sabemos que para fazer justiça nós não sabemos todas as coisas, não conhecemos o coração das pessoas, mas há indícios, há evidências, há coisas que nós podemos pesar na balança e encontrar a justiça e fazer o que é reto. Toda nação teve o entendimento de que o rei Salomão era justo, de que ele estava sendo capacitado por Deus para governar. Sabemos que uma lei injusta, ela pode matar, ela pode destruir, ela pode enfraquecer o país, ela pode trazer destruição e derrota para a nação. Uma lei injusta. Como é importante o rei, o governante, saber praticar a verdadeira justiça. E isto é um dom de Deus. E isto está diretamente ligado com um atributo de Deus, com o que Deus é, com o que Deus estabeleceu. Para nós vivermos bem em comunidade, em família, é necessário haver a justiça. Pais que corrigem os filhos sem ouvir direito o que aconteceu, ou que o fazem na ira, no momento de raiva, de estar exaltado ou estressado. Isto não traz a correção, isto não traz a verdadeira disciplina, ou não traz a bênção para o lar. É necessário que haja justiça. É necessário que se ouça, é necessário que se pese. Aquelas duas mulheres, cada uma dizia, o filho é meu, o vivo é meu. E nenhuma queria ficar com o filho morto. Mas aquela mãe, quando viu que a criança iria morrer, iria pagar as consequências do egoísmo, as consequências da mentira, então ela disse, não. Pode deixar a criança com a outra. Eu não me importo. O importante é que a criança viva. A verdadeira justiça, ela traz a vida, ela traz o bem-estar, ela traz a bênção para as pessoas. E como é importante, você que está debaixo de autoridade e dentro de uma posição de autoridade, seja no lar como pai, mãe, seja no trabalho, na empresa, como patrão, como chefe, como é importante saber lidar com as situações, lidar com as pessoas para que haja justiça. Deus nos ensina a justiça. Deus nos ensina o que é reto. Salomão, ele aprendeu de Deus, ele recebeu de Deus. E quando ele trouxe essa sentença, toda a nação compreendeu que Deus estava com Salomão para fazer justiça, para governar. Como precisamos, no nosso país, nas nações, de leis justas. Por isso temos de orar pelas eleições, orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade, para que tenhamos paz através de leis justas. Porque se não houver justiça, as crianças pagam, a nova geração paga, a morte vem, a destruição vem, o enfraquecimento da nação vem. A justiça fortalece, a justiça abençoa. Vamos ver então que Deus nos ensina sobre a justiça, sobre o que é reto. Ele ensina sobre a justiça para o pobre, o estrangeiro, os órfãos e as viúvas. São aqueles que estão numa posição que precisam de alguém para lutar por eles. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Levítico 19, verso 10. Está escrito: não rebuscarás a tua vinha,
nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Bem, quando o povo de Israel conquistou toda a terra de Canaã, Deus trouxe leis para eles no campo, na agricultura, como eles deveriam plantar, como eles deveriam colher, como deveria ser a vida deles em relação ao próximo. Porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus sábio. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para um campo com a sua colheita ali de trigo, lá em Israel havia colheitas. O plantio do trigo, o plantio da cevada, do linho, e assim também a oliveira, a romeira, a figueira, as árvores. Deus trouxe esta lei. Ele disse, quando você rebuscar a sua vinha, a vinha, tanto quanto os campos de trigo também, e toda a lavoura, tudo que fosse colhido, o Senhor disse, não colherás os bagos caídos da tua vinha. Você vai deixar para o pobre e para o estrangeiro. O pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. O Senhor estava ensinando as pessoas que têm a sua plantação, as pessoas que têm a condição financeira a olharem os necessitados. Foi uma lei estabelecida por Deus. Você vai deixar aquilo que caiu, você colheu tanto, está enchendo os seus cestos de cachos de uva, aquele que caiu, não pegue, deixe para o pobre. Jesus disse que os pobres haveríamos de tê-los sempre conosco. Por mais que as pessoas queiram dizer, através do comunismo, socialismo, nós vamos igualar as classes, todo mundo, não tem jeito, não tem jeito, os pobres sempre existirão. Você vai nos países onde impera o comunismo, o que aconteceu é que todas as classes foram colocadas no mesmo nível de pobreza. Pobreza. A classe alta são os que governam, são aqueles que estão ali nos postos de autoridade, quer sejam militares, quer sejam de governo, eles estão ricos e o resto na pobreza. É isto que vemos na Coreia do Norte, vemos em Cuba, vemos na Venezuela, nos países onde se buscou o comunismo. Por quê? Se hoje nós distribuíssemos a terra igualmente, dando porções de terra iguais, mesmo tanto de hectares para cada pessoa no mundo, e disséssemos, agora cada um vai plantar e vai colher, logo, logo teríamos ricos e pobres. Por quê? Porque tem terra fértil, tem terra produtiva, tem terra que nem precisa de insumos, ela produz, e tem terra fraca. E tem terra pedregosa, e tem terra que não produz. Basta você olhar os mapas das nações. Olha, a China é tão grande. Olha, a Rússia é tão grande. Mas nós vemos que as cidades estão juntas mais ao sul. O norte dessas nações é totalmente desabitado. Terras ruins, lugares inóspitos. Então, os pobres sempre estarão aqui. Para quê? Para que eu e você possamos exercer justiça. O Senhor disse que o pobre, o estrangeiro, ou seja, o refugiado de outra nação, as viúvas, os órfãos, tivessem o que comer, se nós deixarmos para eles. Então, na colheita, sempre separar algo. A justiça de Deus traz isso para mim e para você. Quando você faz o seu orçamento financeiro, separe uma parte, uma porcentagem do que você ganha para ajudar o pobre. Separe. A Bíblia diz, não voltes o rosto para aquele que te pedir. Dá a quem te pede. Dá a quem te pede. Sabemos que hoje muitos estão aí nas ruas, drogados e fazendo tantas coisas ruins, mas a Bíblia diz que a responsabilidade é dele.
dá a quem te pede. E eu preciso estar fazendo algo muito importante. Eu preciso ajudar ao pobre, ao órfão, à viúva, ao necessitado. É o que a justiça de Deus me traz. Nós vamos ver que a justiça do Senhor não é apenas nesse campo da justiça social, de ajudarmos. É claro que nós temos hoje, a igreja principalmente tem uma forma de ajudar melhor aos pobres. Temos a Cidade Refúgio aqui em Caeté, próximo a Belo Horizonte, com o pastor Júlio, tirando as pessoas da rua, ajudando-os, ressocializando, levando-os de volta aos seus lares e fazendo deles pessoas dignas, que voltem, sejam úteis à sociedade. Temos as casas de recuperação para aqueles que são viciados, que são dependentes químicos. Nós temos essas casas de recuperação, nós podemos ajudar, investir neste trabalho social. Isto é a justiça de Deus, ensinada por Ele. O Senhor nos ensina a justiça, por exemplo, no relacionamento conjugal. Em Colossenses capítulo 3, 18 a 20, nós lemos os deveres da família. Olha o que está escrito: esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vamos parar aqui neste versículo 18. O Senhor está dizendo aqui do dever do marido e da esposa. Dever, dever, não opção, dever. Quando você se casa, é preciso saber que você tem o dever, como marido, de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. A esposa tem o dever de ser submissa ao seu esposo, como a igreja está submissa a Cristo. É tão lindo ver um casal feliz, um casal que vive esta realidade, um casal que se ama, um casal que se respeita, um casal que honra um ao outro. Este é o propósito de Deus, esta é a vontade de Deus para a família. Nós sabemos que na matemática, por 2 pontos passa uma reta e uma única reta. Isto é matemática, provado por 2 pontos, passa uma reta. Mas por 3 pontos passa um plano e um único plano. Qualquer móvel que tem 3 pés, se firma num tripé, ele não vacila. Se eu quero algo absolutamente firme, ele deve estar firmado em 3 pontos, porque ali passa apenas um plano. E o plano de Deus para a família é o marido amando a esposa respeitando ao marido, sendo submissa a ele, e os filhos sendo obedientes a seus pais. Um lar que tem esses 3 pontos é estável, é equilibrado, é feliz. Esta é a vontade de Deus. Isto é dever, isto é justiça. O Senhor disse para o marido amar. Por que ele não falou para a esposa amar o marido? A esposa já é toda sentimento, toda romântica. E é tão fácil para a esposa amar o marido. Mas o marido, às vezes tão racional, ele precisa amar a esposa. Precisa ser romântico, ele precisa ser amigo, ele precisa valorizar, dar o melhor para ela. Não buscar que ela o sirva, que ela seja uma empregada doméstica, sua lavadeira, sua cozinheira, a sua amante, Não, ele deve valorizar a sua esposa. Cristo deu a vida pela igreja. E assim a palavra nos diz que o marido deve dar a vida pela esposa. Interessante que lá na China, um dos nossos missionários, no passado, aí antes da guerra lá na China, da Segunda Guerra Mundial, ele disse que, trabalhando ali na China, as famílias, quando iam para a igreja, o pai na frente, depois a mãe,
depois os filhos, aquela fila indiana indo para a igreja. E depois da guerra, quando ele voltou, estava indo a esposa na frente, depois o marido, depois os filhos. Ele disse, olha, mudou muita coisa aqui, por que que agora a mulher vai na frente? O que mudou na cultura de vocês? E muito sem graça, aqueles irmãos disseram, pastor, é o seguinte, com a guerra foram colocadas aqui muitas bombas, muitas minas estão aí nos caminhos e a mulher vai na frente. Se ela pisar numa mina, é ela que vai estourar, ela que vai perder braço, perna ou a vida e não o homem. Que feio, não é? A palavra diz que o homem deve dar a vida pela esposa. Mas quantas vezes o marido joga a bomba para as mãos da esposa resolver? Joga a bomba para, olha, chegou o cobrador, você disse eu não estou, você dá uma desculpa, é a esposa que vai na escola, nos momentos em que são chamados os pais para reuniões nas escolas, quem vai é a mãe, deveria ser o pai. Então, aqui a palavra nos diz isso como princípios de justiça. De justiça. O homem amando a esposa respeitando, valorizando, honrando o seu esposo. E os filhos? Em Colossenses capítulo 3, verso 20 e 21, nós lemos, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ah, como é bonito ver uma família feliz. Uma foto de uma família feliz. Crianças alegres, pais felizes. Como é bonito a gente ver uma família feliz. Uma família que se ama, que se respeita, que se valoriza. Este é o propósito de Deus. Deus não nos criou para viver num mar de lágrimas. Deus não nos criou para vivermos entre espinhos, entre sofrimento. Não. Ele criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Éden significa prazer, significa deleite, paraíso. A justiça de Deus trouxe para a família algo tão especial. O marido amando a esposa sendo submissa e respeitando ao marido, e os filhos sendo obedientes a seus pais. A obediência dos filhos traz para eles o quê? Traz para eles bênção. E bênçãos tão importantes, tão maravilhosas. Que tipo de bênçãos? Eles vão caminhar por um traçado, por uma linha que tem os seus limites traçados. Serão bons cidadãos, serão bons alunos, serão bons profissionais, serão bons cristãos, filhos de Deus, se aprenderam a obedecer. Quando a obediência é natural, a vida é mais fácil, tem menos lágrimas. Você consegue viver com mais sabedoria. Esta é a sabedoria de Deus. E não só na família, mas também sabedoria nos relacionamentos interpessoais. Olha o que está escrito em Colossenses 3, 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Bem, nós podemos ver, por exemplo, no trabalho, na empresa, pessoas trabalhando ali, nós podemos ver o que o Senhor fala para o empregado. O que o Senhor fala para aquele que está ali servindo, trabalhando, seja em qualquer posição dentro de uma empresa ou até mesmo na igreja. O Senhor trouxe essa palavra aqui para os escravos. O escravo era aquele que trabalhava e o escravo, ele praticamente trabalhava pela sua
comida, para ter roupa, comida, casa, apenas isto. O escravo não tinha como ter uma poupança, o escravo não tinha como levantar recursos para o seu futuro, para a sua família. E muitos escravos eram totalmente revoltados. Revoltados contra seus senhores, muitos apanhavam muito. E Paulo escreve aqui aos irmãos de Colossos, gregos. Ele escreve para eles que tudo que fizessem como escravos deveriam fazer de todo o coração. Ah, que diferença faz trabalharmos com o coração ou trabalharmos murmurando, xingando, achando ruim e reclamando, fazendo com raiva. Como é importante nós buscarmos não apenas trabalhar, mas amar aquilo que estamos fazendo. Amar o que estamos fazendo. Porque se a pessoa faz com raiva, faz chateado, faz irritado, ela traz um clima ruim ali no seu trabalho. E não somente esse clima ruim, mas ela traz também o que? Na murmuração, ela contamina os outros e ela não é feliz. Ela não se sente feliz. Ela não é uma pessoa realizada. Não importa se eram escravos, o que importa é que eram seres humanos, pessoas que tinham família, pessoas que tinham vida, pessoas que Deus tinha um propósito para elas. São escravos, são servos, são os chapas, ou os peões de fazenda, ou aquele trabalho mais simples de salário mínimo. Não importa. O que importa é fazer de todo o coração. E não somente fazer de todo o coração, mas o Senhor diz, façam de todo o coração como para o Senhor. Tudo que fizermos deve ser feito como para Deus. Porque se você trabalha, ganha o seu dinheirinho, e você acha que o seu trabalho é só o dinheiro que você ganha, isto é muito pouco. Mas se você faz qualquer que seja o seu trabalho, se você faz para Deus, você vai ganhar o dinheirinho aqui. Esse dinheirinho aqui vai ser abençoado e você estará construindo para a vida eterna. A justiça de Deus nos alcança em tudo. O Senhor quer que sejamos felizes. O Senhor quer que sejamos realizados. O Senhor quer que nós andemos dentro deste propósito que Ele criou. Então, justiça nos relacionamentos, Ele diz, tudo que fizerdes, faça com todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo Senhor que estais servindo. Vamos fazer isto? Buscar o Senhor. Vamos buscar trabalhar de todo o coração, com alegria, como se fosse para Deus, recebendo recompensa, sabendo que estamos sendo fotografados, filmados, sabendo que a nossa vida sobe, é escrita, é registrada diante de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Como eu preciso aprender mais de Ti, da Tua palavra. Como eu quero viver uma vida feliz na minha família. Como eu quero fazer a Tua vontade. Como eu preciso de Ti, Senhor. Por isto eu Te entrego a minha vida e o meu coração. Ajuda-me a trabalhar com amor. Ajuda-me a ter o relacionamento correto na minha vida conjugal. Ajuda-me a ter a vida correta em família. Ajuda-me a glorificar o Teu nome em tudo que eu fizer. Eu me entrego a Ti para ser somente Teu e fazer a Tua vontade, em sabedoria, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É isto aí.
Vamos caminhar na presença do Senhor, cumprindo o seu propósito em sabedoria. Que Deus te abençoe ricamente, que você viva cada dia na presença de Deus, cumprindo o seu propósito. Que Ele te abençoe ricamente. Um abraço, continue ligado aqui na Rede Super, com os seus ponteiros, com a sua vida alinhada com os céus. Até o nosso próximo programa, Alinhando os Ponteiros. Até lá!